Oi meninas, tudo bom? Então, tô aqui de volta. Hoje eu vim trazer pra vocês essa cestinha feita totalmente de material reciclado, né? Jornal e papelão. Coisa simples que todo mundo tem em casa e a gente acha fácil em qualquer lugar, não é? Então, partiu pro vídeo? Primeiramente, jornal, que vai ser nosso material principal. Uma cola tenaz branca, aquela colinha escolar que todo mundo tem em casa. Uma tesoura e o papelão. O papelão vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. No caso, eu estou usando dois pedaços que eu coloquei um prato em cima do meu pedaço de papelão e fiz dois círculos. Vocês podem fazer quadrado, pode fazer redondo, pode fazer oval, retangular, enfim. O importante é ter duas peças iguais, certo? Agora vamos à preparação do jornal, dos nossos rolinhos. A gente vai pegar uma folha por vez, vai dobrar no meio. Depois de dobrado no meio, a gente vai dobrar mais uma vez no meio da nossa dobra. E vai marcar bem as beiradas. Feito isso, a gente vai passar a tesoura para dividir todos esses pedacinhos que a gente dobrou. Pode ser com a tesoura, pode ser com uma faca, pode ser com uma régua, um estilete, enfim. O material que vocês acharem melhor para cortar. Eu prefiro a tesoura. Eu acho mais prático com a régua, mas a régua deixa rebarba. E muito mais fácil para depois usar a tesoura, então eu prefiro usar a tesoura. E aconselho vocês a usar a tesoura, ou uma faca de fio ou um estilete. Então eu recorto todas as partes e vai ficar nossa folha de jornal dividida em 4 retalhinhos. Então a gente vai fazer aqueles rolinhos que vocês já sabem fazer. Eu sei que a maioria sabe fazer, mas eu vou ensinar aqui novamente a gente fazer os rolinhos de jornal. Primeiramente a gente vai centralizar nosso palito, colocar nosso palito no meio, o meio do nosso palito na pontinha do jornal. Vai empurrar a pontinha do jornal para dentro e vai enrolar. Lembrando de levar sempre bem apertadinho, nunca tirar a mão porque ele pode frouxar. Então a gente vai enrolando e vai seguindo em frente, bem apertadinho. E nunca tirando a mão de cima porque senão ele vai desenrolar. A gente vai indo até o final do nosso jornal. Com toda a paciência do mundo, toda a calma, a gente chega no final do nosso jornal. E mantendo sempre bem pressionado para não escapar. Quando chegar no finalzinho, antes de terminar, a gente passa uma colinha na pontinha do nosso jornal. Dá uma espalhada para não ficar vazando muita cola. E continua enrolando. Agora nesse momento você pode erguer e segurar o rolinho, mas não solta ele, espera ele colar, porque senão ele vai desenrolar. Então a gente espera a cola agir, ficar bem seladinho e pode puxar o palitinho do outro lado. Então a gente vai girando ele de levezinho pra gente não rasgar o nosso jornal e nem arrebentar. E tá pronto o nosso rolinho. Então a gente vai fazer diversos desses antes. Eu acho que eu fiz uns 20, 25 rolinhos desse. Isso vai depender da altura que você quer e do tamanho que você tá fazendo a sua cestinha. Eu fiz na base de uns 20 rolinhos. Certo, então? Próximo passo? O próximo passo consiste em quê? A gente vai usar os nossos dois papelões. E aí eu fiz rolinhos com outro tipo de papel. A gente tá fazendo de jornal, mas pode fazer de revista velha, de livros velhos, então qualquer papel dá. Então eu fiz as beiradas da minha cestinha, o suporte da minha cestinha com papel pardo, os rolinhos de papel pardo. Eu recortei do mesmo tamanho do jornal e fiz vários rolinhos. E para ele ficar menorzinho eu cortei no meio. Porque como eu não ia fazer a altura toda do jornal, então eu recortei no meio para ele ficar um pouquinho menor. Então aqui eu vou espalhar mais ou menos eles. Então eu vou passar cola e vou colando um por um. Então passa um pouquinho de cola e vai colando. Deixa um espacinho e cola outro. E assim a gente vai fazendo toda a beirada de das nossas partes de papelão. Eu resolvi botar uma fita crepe pra acelerar meu processo, mas eu descobri que não deu muito certo. Então eu desisti logo depois da fita crepe, tá bom? Mas se você achar melhor, pode sim botar uma fitinha durex, uma fita crepe, enfim, pra ajudar no seu processo. Pra ir firmando melhor os palitinhos. Aí eu coloquei e acabei desistindo.
Porque o artesanato é assim, gente. O artesanato a gente vai procurando sempre a melhor forma de fazer. Então eu fui colocando todos os palitinhos em volta do papelão. Daí eu resolvi já marcar tudo com cola e depois só coloquei os palitinhos em cima. Eu fui só acrescentando os palitinhos em todos os lugares de cola que eu passei. Eu dava uma apertadinha na ponta para ficar mais achatadinho, ficar mais fácil da cola pegar. Lembrando que você vai precisar um pouquinho de espaço, porque ele ocupa um pouco de espaço. O ideal é fazer no chão, mas como não tinha como fazer o vídeo no chão, eu resolvi fazer na mesa, joguei tudo que tinha em cima da mesa pra fora e fui colocando os palitinhos. Então você coloca o tanto de palitinhos que você acha suficiente. Ah, e lembrando de uma coisa, procure sempre colocar a quantidade ímpar de palito, certo? Pra dar certinho todo o nosso tramado depois. Daí eu despejei mais um pouco de cola em cima dos palitos e no centro do papelão. Pra ficar bem colado mesmo, pra não desprender essa parte. E coloquei a nossa segunda parte do papelão pra cobrir a parte das pontinhas do palitinho, pra não ficar feio. Dei uma ajeitadinha nos palitos, pra ficarem mais ou menos a mesma distância. E coloquei a nossa pedra decopada em cima. E aí eu vou deixar por um tempo até secar bem. Dou mais uma ajeitadinha pra ficar o mais parecido possível. Uma distância de um palito pro outro. E vou deixar secar bem, gente. Pode deixar secar bem. Porque senão depois atrapalha, acaba soltando os palitinhos e atrapalha a nossa trama, tá bom? Então a gente deixa secar bem agora. Pode deixar ele descansando ali por um tempo e depois voltar. Então o meu, depois de um tempo, já estava seco. E a gente vai começar a nossa trama. Para facilitar a minha vida e para facilitar a de vocês, eu dei uma erguidinha em todos os palitinhos. Então eu pressionei e botei pra cima. Agora a gente vai começar a nossa trama. A gente vai pegar um jornal, vou escolher sempre a ponta mais fina. O meu é difícil de identificar a ponta mais fina porque as duas pontas ficam meio parecidas, então mais chato. Mas sempre pegar a ponta mais fina pra começar. E vou colar na base do nosso papelão e colocar uma fitinha pra facilitar também a vida. Pra ele não ficar se desprendendo. Ou senão, quem não tem fita pode deixar a cola agir e secar bem, tá bom? Também funciona. Aqui eu queria fazer já começar. Então eu coloquei uma fitinha pendendo. Agora o sistema da trama é muito simples. A gente vai pôr um palitinho pela frente, um palitinho por trás, e assim vai em todas as voltas, toda a volta. Ó. Eu boto um palitinho pela frente e puxo o outro por trás. Um palitinho pela frente e um por trás. Assim vai formando a nossa trama. Ó, então fica assim. O nosso rolinho de jornal fica por trás de um, pela frente de outro, por trás de um, pela frente de outro. E assim eu vou erguendo também para ele ir ficando no formato de cestinha. Então sempre um fica erguido e outro fica mais deitadinho nessa parte. Um por cima e um por baixo. E vou levantando os palitinhos para ele já ficando em formato de cestinha. As primeiras duas voltas são as voltas mais difíceis, porque fica atrapalhando, fica caindo, mas depois ele vai se ajeitando. Agora, como a gente vai fazer a nossa emenda? Eu sei que é uma parte que todo mundo acha difícil, porque tranca. Eu pego a pontinha do meu palito mais fina, achato ela e dobro ela no meio. Então ela fica uma pontinha mais fininha ainda. Passo uma colinha na nossa pontinha e vou colocar dentro do nosso rolinho que a gente está tramando. No finalzinho do nosso rolinho. Aí empurro ele, deixo secar um pouquinho. E vou e continuo a nossa trama. Ali vocês vejam que eu estou usando um prendedor de roupa. É para facilitar, para ele não ficar soltando. Então vocês podem usar quantos prendedores vocês quiserem. Facilita muito a vida. E vai continuar o mesmo trabalho. Um por cima, um por baixo, um por cima e um por baixo. Na segunda volta vocês vão ver que já vai ficar um pouco melhor. E na segunda volta vocês vão notar que o palito anterior que a gente passou vai estar ao contrário desse que a gente está passando agora. Então é bem assim. Bom, agora eu vou erguendo todos os palitos. E vou passando de novo um por cima e um por baixo. E vocês vão ver que vai ficar contrário do que a gente passou antes. O que estava por baixo vai por cima e o que estava por cima vai por baixo. Então agora vai um pela frente e um por trás.
terminamos aqui de outro ângulo, vocês vão, acho que vai ficar muito mais fácil para vocês acompanharem. Ó, então vai ficar sempre um palitinho pela frente e um palitinho por trás. E se vocês observarem, a volta anterior que a gente deu vai ser a contrária dessa, então o que estava vindo por trás vai ficar pela frente. Assim, todas as nossas voltas. Sempre um por trás e um pela frente, um por trás e um pela frente. E vocês vão notar que ele vai dando a forma de cestinha, vai tramando toda a cestinha. Então é isso aí, com bastante paciência. Depois da segunda e terceira volta fica bem fácil. Daí os palitinhos já estão mais firmes, tudo fica mais firme. E você já consegue fazer bem tranquilo. Então a gente vai mudando o nosso prendedor de lugar e vai emendando e continuando sempre o nosso trabalho. Ah, meninas, lembrando que eu gostaria muito que vocês fizessem os trabalhos que a gente tá mandando pra vocês. E mandassem pra nós por fotinho, por vídeo, enfim, porque tá dando bastante trabalho a gente fazer essas aulas à distância. Podem ter certeza. Pra ter ideia, esse vídeo eu levei praticamente o dia inteiro pra conseguir fazer ele. Porque tem um processo de esperar secar, processo de alguma coisa não deu certo, processo que ficou muito escuro, daí tu volta a fazer de novo. Então, gostaria muito que vocês retribuíssem a gente fazendo essas coisas que a gente tá fazendo. Lembrando que depois a gente tá fazendo essa cestinha justamente porque um mês festivo, na verdade o mês festivo seria o mês anterior, né, junho. Mas a gente comemora nossas festas juninas geralmente em julho. Então a gente tá só relembrando o nosso mês aí, fazendo alguma coisa que seja adequado a esse mês. Então a gente vai fazer a cestinha e futuramente tem surpresa aí para coisas pra gente pôr na nossa cestinha. Então a nossa cestinha tá sendo agora a cestinha de pôr alimento e a gente vai fazer alguma receitinha, alguma coisa legal pra pôr na nossa cestinha, certo? Então vai ser um mês todo inspirado aí nessa data comemorativa, que é as festas juninas. Então aí eu finalizei a nossa cesta, deixei a altura que eu gostaria, e vou pegar a nossa pontinha, passar uma cola e vou pôr ela lá para trás, fazer um arrematezinho dela dentro da nossa cestinha, passar ela por dentro de um buraquinho da trama. Então eu empurro para dentro com a ajuda de um palitinho e fixo ela lá dentro. E quando ficar a pontinha aparecendo, eu pego e jogo ela para dentro de uma trama dessas que a gente fez. Ela vai colar bem ali. Prontinho, tá finalizada a parte de trama da nossa cesta. Nossa cesta vai ficar assim, ó, nossa pontinha escondidinha. E assim fica a nossa pontinha. Então sobraram alguns pedaços das nossas laterais, né? Esses palitinhos que a gente colocou pra gente fazer a trama. Então a gente vai cortar eles. A gente pode deixar uma altura de 2 dedos mais ou menos pra gente fazer o nosso arremate. Corto ali. O que eu vou fazer? Eu vou achatar o palitinho e dar uma amolecidinha nele pra ele ficar mais fácil. Como eu fiz de papel pardo, ele é mais grosso, então ficou duro. E eu não gostei muito do resultado final com ele diferente, então eu preferia ter feito de jornal. Depois que eu terminei, eu falei assim, não, poderia ter feito essas partes também de jornal. Então eu aconselho fazer tudo de jornal, meninas. Ó, e joga pra dentro da última voltinha da nossa trama, pra gente esconder a pontinha cortada. Então a gente vai fazer isso com todos. Lembrando também, mesma coisa, se um palitinho foi pra dentro, o outro vai pra fora, e assim vai ser toda a volta. Um palitinho vai ser o arremate pra dentro da cestinha e o outro palitinho o arremate pra fora. Lembrando de passar sempre a colinha também nessa pontinha, pra ela não se descolar depois, não se desprender. Opa, derrubei o celular. Acontece. Meu celular caiu umas 30 milhões de vezes enquanto eu tô fazendo os vídeos. Ah, mas lembrando que às vezes a gente vai cortar e ela começa a se desenrolar. Então a gente passa uma colinha na ponta e arremata essa pontinha. Passa uma colinha e cola ela, fixa ela pra ela não ficar se desprendendo. E continua o processo. Dá uma achatadinha, dobra e arremata dentro da nossa última voltinha. Então assim ficou o resultado final da nossa cesta. Como eu disse, se eu tivesse feito de jornal, as nossas beiradinhas eu teria gostado mais. Eu não fui muito fã das nossas beiradinhas de papel pardo não, de papel diferente. Então faça sempre do mesmo papel se possível. Então para dar um arremate bonitinho no fundo da nossa cestinha, eu vou colar um rolinho de jornal em toda a volta dela, para não ficar aquela parte de papelão aparecendo cheio de buraquinho. Não gostei muito, então eu passei cola ali no papelão e vou passando o palitinho todo em volta do fundo da nossa cestinha para não ficar aquela parte parecendo papelão.
Aí eu dou toda a volta e finalizo a nossa cestinha. Vai ficar com um acabamento bem bonitinho, claro. Porque o artesanato é assim, pode ser do material mais simples que tiver, mas se a gente fazer todos os acabamentos, deixar tudo bem bonitinho, fica sempre uma coisa bem linda. Porque como dizem algumas pessoas, bonitinho é um feio ajeitadinho, então o nosso trabalho é bem lindo, não é bonitinho. Aí finaliza então com uma colinha na ponta e fico pressionando ali as pontinhas para ela colar. Então tá feito um arremate muito melhor agora na nossa cesta, já ficou muito, 1000 vezes mais linda do que estava antes. E aí tá o resultado da nossa cestinha. Aí no caso eu não pintei, não passei nada, mas vocês podem passar verniz, podem pintar da cor de preferência. E tá pronta a nossa cestinha. E galera, eu quero que vocês façam, porque vai vir surpresa, tá bom? Beijo pra todo mundo, até o próximo